Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, nós vamos dar continuidade às teorias atômicas, né? Assunto que nós começamos na aula passada. Hoje nós vamos discutir mais dois modelos atômicos importantes, mas nós vamos começar mesmo com uma revisão do modelo de Dalton. Nós vamos começar nossa revisão lá do início, como começamos a aula passada, falando que a palavra átomo surgiu lá por volta do século V antes de Cristo, volta de 500, 400 e alguma coisa antes de Cristo, com dois filósofos importantes, o Demócrito e o Leucipo. Então, esses dois filósofos, eles falaram, eles cunharam a palavra átomo pela primeira vez, seria algo indivisível e que a matéria seria formada por esse tipo de partícula, partículas muito pequenas, que se recombinavam e formavam todos os tipos de matéria que a gente conhece, quer dizer, que eles conheciam lá na época. A ideia de átomo, ela tinha também outras concorrentes, existiam outras teorias para explicar como que a matéria era formada. A teoria atômica não progrediu e somente por volta de 1808 que um cientista importante chamado Dalton propôs o seu modelo, a sua teoria atômica. De acordo com o modelo de Dalton, o átomo seria formado, seria uma partícula. Partícula, muita gente perguntou, mas o que é partícula? A partícula é uma parte muito pequenininha, no caso do átomo, a menor parte da matéria. Ela seria indivisível, então não é possível quebrar um átomo em partes menores, não é possível destruir, então, indestrutível. E, de acordo com esse cientista, com Dalton, ele consistia em esferas. Então, eram partículas indestrutíveis, indivisíveis, esféricas e maciças. Então, eram preenchidas por dentro. Então, essa seria a estrutura de um átomo, de acordo com o modelo de Dalton, lá de 1800 e alguma coisa. Por que essa teoria era importante? Primeiro, porque ela justificava as leis ponderais, que são aquelas leis de Prost e de Lavoisier, que diziam que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Prost que diz que na natureza as substâncias reagem em proporções, e essas proporções são fixas e constantes. Enfim, o modelo de Dalton conseguia justificar as leis ponderais. A partir desse modelo, também, surgiram outras denominações. Por exemplo, a gente começou a separar as substâncias simples das substâncias compostas pela formação dessas substâncias, pelos átomos que formavam esse material. Então, a gente começa a se preocupar com a parte interna da matéria, com algo que é microscópico. Outra coisa importante, surge o conceito de elemento químico, que é um conjunto de átomos com as mesmas características, átomos iguais compõem o mesmo elemento químico, fora a simbologia química que começa a se desenvolver. Então, a gente passa a ter símbolos para os elementos, fórmulas para as substâncias. Então, por exemplo, a gente pode representar a água como H2O, uma substância composta. A gente tem substâncias simples como o oxigênio do ar. Então, essas representações surgem a partir do modelo de Dalton. Outra coisa importante aqui é que a partir desse modelo, dessa representação das equações químicas, a gente começa a trabalhar com balanceamentos. Então, transformações do tipo H2 gasoso mais O2 gasoso pode formar H2O líquido. Então, estou falando de uma transformação química em que o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso vão formar água líquida. Mas eu preciso balancear, porque os átomos não podem ser criados e não podem ser destruídos. Então, é importante aqui que eu coloque coeficientes estequiométricos, que são esses números maiores, para fazer o balanceamento. O 1 pode ser omitido aqui no oxigênio, mas eu estou colocando para representar. E esses números menores, eles representam a proporção em que esses átomos se ligam. Isso aqui está relacionado diretamente à lei de Prost. Esses números menores são os índices de atomicidade, indica a quantidade de átomos, enquanto esses números maiores são os coeficientes, que nós usamos para fazer balanceamento. Então, tudo isso que eu revisei, que eu estou relembrando aqui com vocês, a gente viu na semana passada, na aula de teoria atômica de Dalton, certo?
A partir de agora, nós vamos começar a ver outros modelos que explicam outros fenômenos da matéria que o modelo de Dalton não dá conta de explicar. Então, o modelo de Dalton ele é muito útil, ele é muito importante até hoje, mas alguns fenômenos, algumas transformações que a matéria pode sofrer, não estão englobadas, né, não são contempladas pelo modelo de Dalton. Então, a ciência foi evoluindo e novos modelos foram sendo propostos. Bom, aproximadamente 90 anos depois, né, da proposta do modelo de Dalton, outros cientistas estudando, né, o comportamento da matéria, aliás, durante esses anos, vários cientistas estudaram, né, modificações e comportamento da matéria. Um cientista muito famoso, chamado J. Thomson, propôs um novo modelo, baseado em experimentos. Então, é um modelo que ele formulou depois de observar certos comportamentos na matéria. Bom, nessa época existia um equipamento muito famoso chamado ampola de Crookes ou tubo de raios catódicos. Tem duas figuras nessa página que representam esse dispositivo, né? As duas são mais ou menos, representam a mesma coisa, né? Só as figuras que são um pouquinho diferentes, mas é um frasco de vidro no qual se colocava uma quantidade muito pequena de gás, a gente diz que é um gás rarefeito, tem pouquinho gás lá dentro, e nessa ampola era aplicada uma diferença de potencial. O pessoal de eletrônica e eletrotécnica conhece bem esse termo, mas, enfim, eles colocavam lá um polo positivo, um polo negativo, aplicavam essa diferença de potencial e observou-se, né, repetidas vezes, que esse gás dentro do frasco emitia uma espécie de raio, uma luz. Essa luz emitida, ela tinha características negativas. Como que eles conseguiram mostrar, né, que esse raio era negativo? Esse raio que está representado em verdinho aqui nessa primeira figura, ele está sendo atraído pelo polo positivo. Então, se colocava aqui um campo elétrico com carga positiva e negativa e observava que o raio ele estava sendo desviado no sentido positivo. Como a gente sabe que cargas opostas se atraem, eles deduziram, né, lá nessa época, que esse raio tinha propriedades negativas. Esse raio ele era observado para qualquer gás que era colocado dentro do recipiente, ou seja, todo tipo de gás emitia aquele mesmo tipo de raio. E aí, fazendo experimentos e observando o que acontecia dentro desse tubo, foi que Thomson propôs um novo modelo, que o átomo, na verdade, ele não era indivisível e que esse raio era composto por partículas muito pequenas, de carga muito pequena também, massa, desculpe, massa muito pequena, praticamente desprezível, e esses raios eram característicos de todo tipo de matéria, ou seja, esses raios deveriam estar saindo dos átomos. Essa segunda figura aqui só mostra uma outra configuração, mas reparem que é a mesma coisa, ó, tem polo negativo, polo positivo. Os raios foram chamados de raios catódicos porque eles saíam aqui, ó, do cátodo e iam em direção ao ânodo, só que ele poderia ser desviado por placas positivamente ou negativamente carregadas. Então, as duas figuras têm mais ou menos o mesmo significado, né? Só o desenho que é diferente. Bom, depois de repetir muitas vezes os experimentos, anotar tudo o que observou durante muito tempo, Thomson conseguiu propor um novo modelo atômico a partir de todas as experiências que ele tinha realizado. Esse novo modelo diz que os átomos são corpos neutros formados por uma massa positiva, na qual os elétrons, cargas negativas, estão misturados como passas dentro de um pudim. Esse modelinho, né, modelo de Dalton, ele recebe o apelido de modelo pudim de passas. Bom, o que significa, né? Significa então que o átomo, essa parte da massa que é toda positiva, então é uma esfera positiva, e nessa esfera estavam espalhados, distribuídos os elétrons, não somente na superfície, mas também na parte interna. Só para mostrar para vocês, então aqui teria os elétrons. Eu estou já colocando a simbologia atual de elétron. Então, o importante desse modelo foi a descoberta do elétron, né? Que é a primeira partícula subatômica, então menor do que o átomo. O átomo deixa de ser considerado uma partícula indivisível,
né, indestrutível e tudo mais, agora eu consigo retirar elétrons de um átomo, de acordo com o modelo de Thomson, e outros fenômenos importantes também foram explicados a partir desse modelo. Por exemplo, a eletrização da matéria. Aqueles experimentos da escola mesmo, de atritar o material plástico com flanela, e aí ficar, né, com carguinhas para atrair ou repelir outros materiais. Esfregar alguns materiais no cabelo, o nosso cabelo ele é facilmente eletrizado. Então, existem alguns fenômenos que o modelo de Dalton não explicava, e a partir de agora, né, Thomson consegue explicar por essa natureza elétrica da matéria. Outra coisa importante, a corrente elétrica pode ser explicada, né? Esse fluxo, esse caminho que os elétrons tomam ali, esse fluxo contínuo, a gente chama de corrente elétrica. Outra coisa importante, agora a gente sabe que um átomo ele pode ser carregado positivamente ou negativamente quando ele perde ou ganha elétrons. Então aqui a gente começa a falar da existência dos íons, dos cátions e dos ânions, das espécies químicas que podem perder ou receber elétrons. Isso não era possível no modelo anterior. E esse modelo explicou muito bem, né, a existência daqueles raios dentro da ampola de Crookes, dentro do tubo de raios catódicos. Aqueles raios nada mais eram do que elétrons. Os elétrons que estavam sendo arrancados dos átomos de gases que estavam dentro do recipiente. Então, é importante dizer também que muitos experimentos subsequentes ali aconteceram. Um tempo depois, um físico muito importante chamado Millikan conseguiu calcular qual era a carga de cada um dos elétrons. Isso é muito utilizado hoje em dia, principalmente na física. Então, existe uma carga atribuída a cada elétron dentro de um átomo. Essa carga é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vocês vão ver isso com mais calma em física, mas essa é a carga do elétron. Foi calculado alguns anos depois que Thomson propôs o modelo. Eu coloquei como sugestão alguns videozinhos, 2 videozinhos, um que mostra o experimento em funcionamento, a ampola de Crookes, e o outro que fala um pouquinho sobre o modelo de Thomson. Vocês podem assistir, mas é opcional, não tem necessidade, mas é legal para ver o funcionamento das coisas, né? Bom, e aí, de acordo com esse modelo, o que surge, né? Primeiro, a presença de cátions e de ânions na natureza. A gente vai falar muito dessas espécies carregadas, átomos que perderam ou que receberam elétrons, certo? Isso é muito importante na química. E esse modelo, ele tem uma importância, então, essencial para explicar fenômenos relacionados à atração e repulsão entre corpos. Então, um objeto que atrai outro ou que repele outro, isso está relacionado às cargas, né, à presença de cargas, e as cargas só passam a existir, né, só passam a ser consideradas a partir do modelo de Thomson, certo? Então, um modelo muito importante no desenvolvimento da química. Bom, alguns anos depois, agora vocês vão ver que tem uma diferença, né, de um modelo para outro de um tempo menor, aí a ciência já se desenvolvendo mais rapidamente. A gente tem o nosso terceiro modelo atômico. Eu vou falar dele durante algumas aulas, vou começar hoje. E o modelo em questão, ele foi proposto por volta de 1911 ali, então não muito tempo depois do modelo de Thomson, né? Não se passaram 90 anos como aconteceu entre o primeiro e o segundo modelo. Esse modelo ele foi proposto depois de uma descoberta importante na química e na física, que é a radioatividade, né? A existência de átomos na natureza que emitem radiação, partículas de alta energia, e esse processo é natural das substâncias. Então, urânio, plutônio, alguns elementos químicos são capazes de emitir partículas. Essas partículas, elas saem do núcleo do átomo que até então não se sabia que existia, né? O átomo ainda não era considerado uma espécie nucleada, não tinha núcleo, mas enfim, eles já sabiam que alguns materiais encontrados na natureza eram capazes de emitir energia, emitir partículas de alta energia. Bom, por que eu estou dizendo que isso era importante? Porque Rutherford
que é o autor do nosso terceiro modelo atômico, ele fazia experimentos utilizando partículas radioativas. Então, ele fazia testes em laboratório para comprovar determinados fenômenos, para observar determinadas situações, usando partículas radioativas. No caso do experimento mais importante dele, a partícula era chamada de partícula alfa. Alfa, o símbolozinho de, né, letra grega. Então, a partícula alfa, ela era instrumento ali de trabalho do Rutherford. Ele fazia experimentos utilizando essa partícula. Como que isso funcionava? Nesse desenho aqui embaixo, o experimento está mais ou menos detalhado. Então, dentro de um bloco, esse bloco está cortado aqui, mas vamos pensar que era um recipiente fechado mesmo. Esse bloco tinha um orifício e lá dentro ele utilizava polônio. Polônio é um elemento químico radioativo. Ele foi descoberto por uma mulher muito importante na ciência, que é a Marie Curie, e ela deu esse nome polônio porque ela era polonesa. Então, o polônio, ele emite partículas alfa. Essa amostra de polônio estava dentro de um bloco de chumbo. Chumbo é um material muito denso que consegue segurar partículas radioativas, então ele tinha só um orifício, né, de saída, e esse polônio era usado para irradiar materiais. Então ele arremessava essas partículas alfa em alguns objetos, em alguns materiais, para estudar o comportamento da matéria. Bom, o que aconteceu? Nesse experimento famoso, dentro do recipiente contendo polônio, né, pelo orifício, essas partículas alfa, então esses raiozinhos aqui em vermelho são partículas alfa sendo arremessadas. Através desse furinho aqui, ele conseguia direcionar essas partículas e esse experimento foi feito usando uma folha de ouro. A folha de ouro, a gente pode pensar em algo similar como uma folha de papel alumínio. Então, uma folha metálica muito fininha e ela estava esticada na frente ali, né, de um anteparo e recebia essa radiação, essas partículas alfa. Lembrando que aqui em cima, essas partículas têm muita energia. O que o Rutherford esperava? Pensando nos modelos atômicos anteriores, em que os átomos eram maciços, então os átomos eram preenchidinhos por dentro, né? No modelo de Dalton não tinha nenhuma partícula, no modelo de Thomson tinha os elétrons ali, né? Espalhados pela massa, mas o que o Rutherford esperava? Que as partículas alfa atravessassem tranquilamente o átomo, porque elas tinham bastante energia. Então a ideia era, todas as partículas vão atravessar a folha de ouro e elas vão ser observadas aqui atrás. Então, aqui eu tinha uma espécie de anteparo, um lugar que eu conseguiria observar essas partículas chegando. O que aconteceu de surpreendente nesse experimento? As partículas, quando se chocavam com a folha de ouro, ao invés de atravessar livremente, como era esperado, algumas partículas começaram a sofrer desvios. Então, ao invés de continuar em linha reta, olha só, algumas partículas mudaram de trajetória. Inclusive, algumas até foram refletidas, foram jogadas de volta aqui para frente. E aí, isso levou o Rutherford a desconfiar da estrutura interna dos átomos. Não devia ser uma coisa homogênea, como os modelos anteriores tinham proposto. Na verdade, a proposta, né, a explicação que ele conseguiu dar para esse fenômeno de partículas que foram desviadas e partículas que retornaram foi propor o seguinte: essas partículas que foram desviadas ou retornaram se chocaram com alguma coisa muito rígida, muito dura, que não permitiu a passagem dessas partículas. Ele concluiu que essas partículas se chocaram com um núcleo, com uma região pequena, só que muito densa, e aí foram arremessadas de volta ou foram desviadas da sua trajetória. Agora, a maior parte das partículas atravessou livremente, significa que elas passaram por uma região do átomo que não as desviou. Deveria ser uma região que não oferecia resistência, então ele imaginou que o átomo tinha uma região vazia, um espaço vazio ao redor desse núcleo. E foi nesse espaço vazio que as partículas, né, atravessaram. Nesse espaço vazio, ele propôs que deveriam ter os elétrons, as partículas negativamente carregadas, que não estavam, então, enfiadas ali, né, misturadas na massa. Elas estavam espalhadas ao redor do núcleo e nessa região ele deu o nome de eletrosfera. Então, ele deu uma nova configuração para o átomo. Bom, conclusões do modelo, né?
Primeiro, o átomo não é maciço. Ele tem, aliás, um espaço vazio muito grande, muito mais espaço vazio do que preenchido. De acordo com o modelo de Rutherford, as partículas alfa atravessavam o espaço vazio sem sofrer nenhum tipo de desvio. A maior parte da massa de um átomo se encontra nessa região central que ele chamou de núcleo. É uma região muito densa. Ele concluiu que a carga positiva ficava concentrada nessa região e as partículas que se chocavam com o núcleo eram ou devolvidas ou desviadas para outro lugar. Essa região que ele chamou de eletrosfera deveria ser milhares de vezes maior que a região nuclear. E ele também conseguiu deduzir que a massa que se concentrava ali no núcleo também era muito maior. De acordo com cálculos feitos posteriormente, então não foi o Rutherford que propôs isso, a massa daquilo que se encontrava no núcleo das partículas nucleares eram aproximadamente 1840 vezes maior, então a massa 1840 vezes maior que a massa dos elétrons. Vários experimentos depois mostraram, né, que no núcleo, nessa região nuclear, não tinha só partículas positivas, tinham também partículas neutras que mantinham essas partículas positivas unidas, e foi aí que surgiu os nêutrons e os prótons. Então, o núcleo ele não era uma coisa contínua, ele era formado por pequenas partículas positivas, chamadas prótons, e nêutrons que evitavam a repulsão entre os prótons, nêutrons sem carga nenhuma. Para o átomo ser eletricamente neutro, como o Thomson havia proposto, né, e até o Dalton também dizia que o átomo era neutro, a quantidade de cargas positivas tem que ser idêntica à de cargas negativas e aí elas se cancelam. Então, um átomo neutro tem a mesma carga positiva e negativa para que se cancelem. Então, aqui embaixo, uma figura, né, uma tentativa de representação. Então, aqui, ó, o núcleo do átomo que contém as cargas positivas e as cargas neutras. Então, tem a parte positiva mesmo, que passou a ser chamada de prótons. Então, não é uma massa contínua, são pequenas partículas. Tem partículas sem carga nenhuma, chamada de nêutrons. Então, essa região central do átomo, ela sim é maciça, ela não tem espaço entre as partículas. Já a parte maior aqui, a eletrosfera, que está fora de escala, porque de acordo com Rutherford, ela pode ser milhares de vezes maior que o núcleo, nessa região estão espalhados os elétrons, que a gente já conhecia do modelo anterior, com carga negativa. Então, essa é a nova configuração do átomo, de acordo com o modelo de Rutherford. Eu montei uma tabelinha aqui com as partículas subatômicas. Subatômicas são menores que o átomo, então existem 3 partículas subatômicas, prótons e nêutrons no núcleo e elétron na eletrosfera. Eu coloquei as simbologias mais usadas, né? Para prótons a gente usa P ou P+, né? O sinalzinho de mais para indicar sinal positivo ali, carga positiva. O nêutron que não tem carga, normalmente se usa só N, mas pode-se usar um zero aqui, muito difícil encontrar essa notação. O elétron, que é um Ezinho ou um E com um sinal de menos, lá na parte de cima, sobrescrito. E aí vamos fazer comparações. A carga do próton e a carga do elétron são as mesmas com sinais opostos. Eu mostrei em alguns slides anteriormente que a carga do elétron foi calculada por Millikan, que é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, negativo. Então, ó, Coulomb é a unidade para medir carga elétrica. Quando se descobriu o próton, a proposta foi que a carga seria numericamente igual, só que o próton tem carga positiva. Então, carga do próton e do elétron estão dadas aqui. Como uma é o negativo da outra, a gente acaba usando carga relativa. Ó, a do próton fica sendo mais 1, a do elétron menos 1, e o nêutron é uma espécie sem carga. Então, a carga correta, a carga real do próton e do elétron, são esses números aqui. Relativamente, um comparado ao outro, um é mais 1, o outro é menos 1.
Agora vamos falar das questões de massa. As massas reais dessas partículas subatômicas, gente, são extremamente pequenas. Olha só, a massa do próton, 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas, são 0,27 zeros ali, então muito pequena. A carga do nêutron é aproximadamente igual à do próton. Dá uma olhada, ó, aqui muda essa casa, né, decimal, ou seja, a gente pode dizer que a massa relativa do próton é 1 e do nêutron também é 1. A gente acaba eliminando essa parte aqui. Já a massa do elétron, olha só, os dois primeiros são 10 a menos 27 quilogramas, esse aqui é 10 a menos 31. Então, são várias ordens de grandeza menor, muito menor. Ou seja, comparando ao próton e ao nêutron, a massa do elétron é praticamente zero, a gente diz que é desprezível. Então, por isso que Rutherford afirmou que lá no núcleo do átomo é que se concentrava a massa, porque as partículas com maior massa vão se concentrar no núcleo e vai ter a massa praticamente total do átomo. A eletrosfera contém os elétrons que são muito mais leves, na faixa de 1840 vezes, menor a massa, e não faz muito sentido, então, considerar a massa dos elétrons. Outra coisa importantíssima que surge com o modelo atômico de Rutherford são duas grandezas para os átomos. A primeira delas é que, a partir deste modelo, o número de prótons passa a servir como identidade do átomo. Então, anteriormente, do modelo de Dalton, modelo de Rutherford, átomos de elementos químicos diferentes tinham massas diferentes e se comparava dessa maneira, o tamanho dos átomos, a massa dos átomos. A partir desse modelo, nós vamos começar a usar o número de prótons como a identidade de um átomo. Isso vai se chamar número atômico. Todo átomo tem um número atômico. Então, para identificar um elemento químico, eu preciso saber qual é o número atômico dele. Tem uma particularidade, é que muitas vezes o número atômico é chamado de carga nuclear. Por quê? No núcleo, eu tenho próton e tenho nêutron. Então, o que eu tenho no núcleo? A gente, inclusive, chama de núcleons. Então, no núcleo, eu tenho próton e tenho nêutron, mas somente o próton tem carguinha positiva, ou seja, lá no núcleo eu tenho a carga nuclear igual ao número de prótons. Outra coisa importante que vem dessa última linha aqui, de que a massa do elétron é desprezível, a gente tem uma grandeza que se chama número de massa. O número de massa ele leva em consideração apenas aquelas partículas que têm massa considerável, ou seja, o próton e o nêutron. Número de massa é a soma das partículas que eu tenho no núcleo do meu átomo, que é próton e nêutron. Isso só existe, número de massa, número atômico, a partir do modelo de Rutherford. Para concluir, a partir desse modelo, a gente começa a representar as espécies químicas. Espécie química pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um cátion ou um ânion, que eu vou explicar já agora. A gente vai representar usando essa simbologia aqui, ó. Então, é o símbolo do elemento, esse E aqui é o símbolo. Vamos pensar, ó, tem um exemplo aqui embaixo, mas eu vou fazer um outro. Vamos pensar no lítio, que é um elemento da tabela periódica bem conhecidinho. O lítio tem número atômico 3, então ó, o Z vem sempre na parte de baixo do lado esquerdo. O número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, vem aqui em cima. E se ele tiver carga, ou seja, se ele tiver perdido ou recebido elétrons, eu vou representar aqui. Pode ser carga nula, não preciso colocar, mas pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, essa representação de átomos nós vamos usar bastante. Coloquei um exemplo aqui para o cálcio. Deem uma olhada, ó. O átomo de cálcio, vou reproduzir aqui embaixo. Ele tem 40 prótons, então o número atômico, 20 prótons, o número atômico é 20, então esse aqui é o Z. O número de massa é 40
E ele tem uma carguinha positiva 2+. O que essa carga significa? Ela significa que ele é um cátion, que é um átomo que perdeu elétrons, e isso eu represento aqui, ó, no lugar de carga. Eu coloquei ali em cima quais são as partículas que esse átomo contém. Olha só, o número de prótons e de elétrons costuma ser igual nos átomos que são neutros. Quando o átomo é um cátion, a quantidade de prótons vai ser maior. Nesse caso aqui, ó, 20 prótons e só 18 elétrons. Esse mais 2 é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. E aí eu consigo descrever todas as partículas. Olha só, o átomo de cálcio, ele tem 20 prótons, que é o número atômico, 18 elétrons, que é o número inicial de elétrons menos esses 2 que ele perdeu, e 20 nêutrons. De onde eu tirei essa informação dos nêutrons? A é igual a P mais N. A é o número atômico, P é o número de prótons, que nós sabemos que é 20, e a gente encontra o valor de N isolando N na equação. N é igual a 20. Para esse átomo que eu supus ali no cantinho, olha só, o número de prótons, que é a quantidade ali do número atômico, é 3. Como a carguinha aqui, ó, é nula, o número de elétrons tem que ser o mesmo que o de prótons, 3. E o número de nêutrons? A gente joga na equaçãozinha. A é igual a P mais N. A é 7, P é 3, e a gente calcula o valor de N. N é igual a 4. Então, é assim que a gente calcula, que a gente determina as partículas subatômicas de um átomo. Eu poderia fazer isso aqui, por exemplo, para essa espécie química. Ó, S é o símbolo do enxofre, o número atômico do enxofre é 16 e o número de massa 32. Eu poderia pedir quais são as partículas subatômicas do átomo de enxofre. Como é que eu faço isso? Número atômico já me dá a quantidade de prótons, então eu tenho 16 prótons. O número de elétrons também tem que ser 16, porque aqui não tem carga nenhuma. E o número de nêutrons? Eu faço A é igual a P mais N. A é 32, P é 16, N. E aí eu isolo N, tenho que é 16 nêutrons também. Certo? Curiosidade aqui que deu todos os números iguais. Mas eu poderia ter algo do tipo assim, ó, 2 menos. A carga negativa significa que o átomo ganhou, recebeu 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons a mais do que o átomo neutro. Ou seja, a quantidade de prótons será igual a 8. A quantidade de nêutrons, eu vou fazer daquela continha, A igual a P mais N. Façam a continha, vocês vão chegar em 8 nêutrons. E a quantidade de elétrons. Se esse átomo fosse neutro, ele teria 8 elétrons, mas ele tem 2 elétrons a mais. Então, esse átomo tem 10 elétrons. Então, a gente usa esse conhecimento aqui para descobrir as cargas positivas e negativas de um átomo, se ele ganhou, se ele perdeu elétrons e quantos elétrons tem. Isso a gente só consegue fazer, né, utilizando os conhecimentos ali, do que é próton, o que é nêutron. E outra coisa importante que tem aqui nessa página é que, a partir de agora, átomos pertencem ao mesmo elemento químico se possuírem o mesmo número atômico. Isso é a identidade do elemento. Por exemplo, átomos de hidrogênio, todos terão número atômico 1. Átomos de cloro, todos terão número atômico 17. O número atômico é a identidade do elemento químico e vai ser usado a partir de agora. Certo? Então, acabamos essa parte. Para vocês treinarem, vai ter exercícios, tá lá no Forms, vocês vão receber. Durante a aula ao vivo, eu vou fazer outras explicações, outras indicações. E é isso, gente. Bons estudos!